ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje nós vamos continuar a falar sobre o ar, falar sobre a nossa revisão, claro, né? Para que tudo dê certo, combinado? Então vamos fazer o seguinte, pegue o seu livro, abra na página 79 e vamos continuar a falar sobre os tipos de vento. Os tipos de vento são a brisa, o vento alísio, que são ventos que são diferentes, né? Ah, tia, mas todo vento não é vento? É, todo vento é vento, mas a intensidade deles é que altera esse tipo de vento. Então, existem diferentes tipos de vento e eles são classificados de acordo com sua intensidade, sua força. A brisa é o vento fraco e agradável. Pode ser marítimo ou terrestre. A brisa marítima ocorre de dia e se desloca do mar para a terra. Elas se formam porque a terra esquenta mais depressa que a água do mar. Então, o ar próximo à terra é aquecido mais rapidamente, fazendo com que ele suba e o espaço deixado por ela seja ocupado pelo ar mais frio, que está próximo ao mar. Por esse motivo, durante o dia, a brisa sopra do mar para a terra. E durante a noite, a terra esfria mais rápido do que o mar. Então, o processo se inverte. A brisa passa a soprar da terra para o mar e geralmente não ultrapassa 50 km por hora. Então, é um vento agradável, suave, que durante o dia a gente sente aquele clima mais resfriadinho. Quem já andou ali na beira do mar durante o dia sente essa brisa suave, brisa muito agradável, esse ventinho agradável, porque ela está trazendo as partículas frias da água para a terra. E durante a noite isso acontece ao contrário, né? Durante a noite, como a terra esfria, essas partículas frias da terra vão para o mar. Por isso que quando a gente anda ali no calçadão da praia, né? Na litorânea, ou em outra cidade, Fortaleza, no Rio de Janeiro, a gente sempre sente alguma brisa suave, seja pela manhã ou seja à noite. O que muda é de onde esse vento vem, de onde essa brisa vem. Pela manhã ela vem do mar e pela noite ela vai da terra para o mar, certo? Sempre um vento suave. Tem também o vento alísio, né? A gente falou muito sobre ele, que é aquele vento que é muito usado por praticantes de esporte. É brando e persistente. É originado do deslocamento das massas de ar frio, das zonas de alta pressão, linha do Equador. Ocorre devido a um efeito ocasionado pelo movimento de rotação da Terra. O homem adora esse tipo de vento para usar na navegação, em esportes como o windsurf e asa delta. E as crianças adoram empinar pipa com um bom vento soprando. Porém, o vento pode ser prejudicial ao homem e à plantação. Tem também aqui alguns fenômenos, como o ciclone. Os ciclones são tempestades com ventos fortes que nascem sobre marés, sobre mares de água quente e sua velocidade pode alcançar 300 km, então é muito forte. Existem ciclones tropicais e os extratropicais. Os tropicais acontecem entre os trópicos e a linha do Equador e são bem violentos, são ventos muito fortes. Já os extratropicais, que se formam longe dos trópicos, são mais fracos e duram mais tempo. Os ciclones viajam pelo mar e podem chegar a um continente. Quando se afasta do oceano, a quantidade de vapor da água diminui e eles vão enfraquecendo até parar. E quando passa, vai destruindo o que encontra pela frente. Então, os ciclones são fortes e violentos, destruem tudo que vai pela frente. E ele pode até passar de um continente para outro, né, por meio dos oceanos. E também tem outro fenômeno que é o furacão. O furacão ou o tufão é também um tipo de ciclone, porque atinge velocidade superior a 300 km, então ele é mais veloz do que o ciclone. Apresenta um movimento de rotação que forma correntes de ar em forma de espiral, redondinho, e é formado por vento muito forte, que sopram em forma de espiral. Os furacões podem ser devastadores, pois podem provocar chuvas e ventos muito fortes
e destruir tudo que encontra pela frente. Giram no sentido horário no hemisfério sul e anti-horário no hemisfério norte, em média de 200 a 400 diâmetros. É muito grande, muito largo, muito forte. Aqui também tem os tornados, que são tempestades de vento e chuva, que se iniciam no interior das nuvens. O ar quente gira cada vez mais rápido, formando uma espécie de funil. O tornado que ocorre no mar é chamado de tromba d'água. Os tornados podem chegar a uma velocidade de 300 a 400 km. Os ventos dos tornados funcionam como um aspirador de pó, sugando tudo o que encontra pelo caminho. É o mais forte dos fenômenos meteorológicos. Ele é o menor e, em geral, mais breve do que o furacão. Depois tem o vendaval, que é um vento forte, com um grande poder de destruição. Chega a atingir 150 km. Ocorre geralmente de madrugada e sua duração pode ser de até 5 horas. Depois tem aqui alguns aparelhos. Tem aparelhos que são usados para medir a velocidade do vento. Como vocês viram aqui, né? Ele sempre fala de velocidade. O ciclone, ele tem o ciclone, ele dura 300 km por hora, ele atinge uma velocidade. Já o furacão, mais de 300, o tornado de 300 a 480, um vendaval 150 km. Mas como que eles sabem disso, professor? Eles sabem porque eles usam aparelhos que medem essa velocidade, que vão medir essa velocidade. Que aparelhos são esses? Anemômetro, biruta, catavento e outros que não foram citados aqui. Então, o anemômetro, de acordo com a velocidade dos ventos, é possível dizer quando uma massa de ar chegará a um determinado lugar. Para medir essa velocidade, usa-se o anemômetro. Nesse aparelho, há um dispositivo que registra quantas rotações são usadas em determinado tempo, indicando a velocidade do vento. É usado nos observatórios e nos aeroportos. Depois tem a biruta. Para saber a direção do vento, usa-se um dispositivo chamado biruta. A biruta tem a forma de um saco aberto nas duas extremidades, sendo a extremidade fixa maior que a solta. O fluxo de ar que entra alinha a biruta de acordo com a direção do vento. É um aparelho indispensável aos aeroportos, pois os aviões só devem levantar voo e aterrissar no sentido contrário ao do vento. Depois tem o catavento. É muito comum em filme a gente ver, né? O catavento. Indica a direção do vento, ele pode ser diferente de direções. Ele pode ter diferentes direções. Norte, sul, leste e oeste. Na medição da temperatura, utiliza-se o termômetro, que é instrumento que pode ser usado tanto para medir a temperatura do nosso corpo, como para medir a da água, do ar ou de qualquer outra coisa. Geralmente os termômetros são feitos de um metal líquido que se expande quando aumenta a temperatura, o mercúrio sobe, certo? Então tem um líquidozinho dentro dele, de um termômetro, sem ser o digital ou analógico. E aí, à medida que a temperatura aumenta, esse líquido sobe. E se há uma temperatura baixa, o líquido baixa. E esse líquido, ele é mercúrio puro mesmo, certo? Então, aqui tem uma atividade que vocês já fizeram, né? Da página 83 até a página 85. E agora a gente vai falar sobre energia eólica. Energia eólica é aquela que é produzida pela ação do vento. Muito bem. E como que se extrai energia eólica? Graças a torres eólicas, né? Torres gigantes, com hélices que parecem aquelas de ventilador, só que muito maior. Como vocês veem na imagem da página 86. E o ar, ele é utilizado só para respirar? Não. Só para formar onda? Não. Só para formar energia elétrica? Não. O ar, ele pode ser usado, como eu já falei, para
realização de atividades, como tem aqui na página 87, vocês estão vendo o barquinho aí, não é? Então, esse barco, ele tem velas, e essas velas, elas são movidas pela ação do vento. Então, o homem, ele pode aproveitar o vento de diversas formas, utilizando moinho, ele pode usar também para pesca, para navegação, e também até aqueles balões, que tem até naquele, que tem em vários filmes, né? Os balões em que tem a cestinha, e as pessoas sobem na cestinha, e o balão sai voando, coisa linda que eu acho, mas não tenho coragem. Então, esses balões, eles também são movidos, funcionam pela ação do ar. Quando lá tem o homem, né, que vai dirigir o balão, que vai guiar, o guia do balão, e aí ele vai acender uma chama, e essa chama vai inflar o balão, vai aquecer. Então, por conta desse aquecimento, ele sobe. Então, quando ele quer aterrissar, ele vai diminuindo a chama desse fogo, ela vai baixando, e então o balão vai também pousar, baixando, certo? Mas é claro que existe muitas coisas que a gente tem que ter cuidado para não poluir o ar. Tem que ter vários cuidados. Cuidado com o motor de carro e moto, tá passando por constantes revisões. Cuidado com o excesso de consumo de combustíveis à base de petróleo. Cuidado com a queima, né? Queimar lixo é muito perigoso, porque quando você vai queimando lixo na sua cara, você vai queimando plástico. O plástico, ele tem uma quantidade de petróleo, então ele emite muita poluição. Ter cuidado com o uso, evitar o uso mesmo de sacola de plástico. Por isso, plantar árvores é uma forma ótima de ajudar na poluição, porque a árvore, ela filtra, ela tem essa capacidade de filtrar, dissolver. E incentivar as pessoas a usarem meios de transporte como bicicleta. São meios aí pra gente se cuidar, até porque a poluição, além dela ser, o ar não fica agradável, né? Não fica aquele cheirinho desagradável. Ele causa várias doenças no nosso corpo, causa doenças na pele. E aqui no livro de vocês, doenças contagiosas transmitidas pelo ar. Tem a varicela, tem a rubéola, o resfriado e a gripe, tem sarampo, pneumonia, meningite, tuberculose. Então, o ar também causa doença, sabia? Pois é. Então, a gente, além de aproveitar esse ar para soltar a nossa pipa, soltar o balão, a gente também tem que cuidar desse ar, né? Evitar poluí-lo com a queima, com o uso de materiais à base de petróleo, porque acaba que prejudica o ar, que é tão importante para a nossa vida, certo? Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês estudem em casa, leiam um capítulo, façam um resuminho, se dediquem, ó, que vai dar tudo certo. Fiquem com Deus, boa sorte e até mais.